o estudo teológico, né, é um investimento que a gente faz. Na minha opinião, o obreiro que milita na casa de Deus precisa estudar teologia para desenvolver-se intelectualmente. O estudo da teologia, na minha opinião, é algo extremamente importante. Eu lembro quando eu comecei o ministério, por exemplo, que havia um movimento anti-teologia, né? Quando a gente pensa na importância disso, às vezes a gente avalia, por exemplo, para começar um business ou até mesmo no futuro de uma pessoa no aspecto profissional, a gente fala em investimentos, né? Investimento no conhecimento, investimento em infraestrutura. E, querendo ou não, o estudo teológico também é um investimento no nosso conhecimento. A bem da verdade, nós estamos vivendo desafios tremendos. A nossa geração, a geração do século XXI, essa geração pós-moderna, exige que o obreiro apresente-se de acordo com o que a Bíblia recomenda. Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Isto é fundamental, é mandatório, é necessário para que nós nos apresentemos diante de nossa geração tão exigente de forma qualificada. Na época de 1980 e poucos, por aí, no início do meu ministério, havia esse movimento, as pessoas que eram contra estudar teologia, inclusive líderes que eram contra o estudo da teologia, porque alegavam que deixavam as pessoas soberbas, etc., que enchia a mente das pessoas de informação desnecessária, e etc. e tal. A grande verdade é que esse movimento ele trouxe um certo prejuízo para a igreja depois de um certo tempo. Só passando mesmo as décadas é que a gente percebe que houve um certo prejuízo qualitativo para a igreja, porque nós acabamos experimentando uma geração razoavelmente despreparada, não é? Uma geração desqualificada para poder raciocinar a Bíblia, para pensar a palavra e até mesmo para influenciar a geração seguinte. Eu vejo realmente como essencial o ensino e o estudo, né, da teologia, até porque ao estudar teologia nós aprendemos algumas coisas que não se tem tempo e nem clima ou atmosfera para ensinar algumas dessas coisas de púlpito. Né, você tem a oportunidade num setting, né, numa estrutura de classe de aula, onde você pode fazer perguntas e você pode tirar certas dúvidas que você não tem a oportunidade de fazer isso em cultos na igreja. O obreiro que estuda a teologia tem certamente argumentos suficientes, biblicamente fundamentados, para combater todo e qualquer pensamento que se levanta contra Deus. A partir das Sagradas Escrituras, você consegue realmente expor o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina e aquilo que é fundamental, necessário. Além do aspecto intelectual, o obreiro cresce moralmente, o obreiro cresce espiritualmente. Tanto é verdade que a maioria dos nossos pensadores é americana ou europeia, né? Nós não temos hoje, nesta geração de hoje, uma gama considerável de pensadores teológicos brasileiros, né? Eu acho isso muito lamentável. Portanto, estudar teologia, para mim, é extremamente importante para balancear a qualidade do obreiro juntamente com os seus dons espirituais, juntamente com as suas habilidades espirituais e a sua chamada, na minha opinião. Então, eu acho que nem é uma coisa que eu apenas recomendaria para líderes ou para ministros ou para quem quem aspira a ser ministro do Evangelho. Para você fortalecer a sua fé, eu acho importante. A gente dá uma importância tão grande a uma vida de oração constante, que obviamente é importante, mas pouco se fala sobre a importância de um estudo bíblico constante e sistematicamente ter tempo para estudar a palavra. E isso se aprende nesse curso, porque ler a Bíblia
de forma devocional é uma coisa. Agora, estudá-la de forma profunda, aí é outra coisa. Não vamos nos esquecer do que a Bíblia diz sobre o próprio Jesus, que ele crescia na graça, ele crescia no conhecimento e crescia diante do povo. O favor de Deus estava na vida de Jesus e ele é o nosso referencial, ele é o nosso paradigma, de forma que nós precisamos entender que há uma necessidade de estudar-se teologia. E como nós somos sábios, em nós habita a sabedoria de Deus, então nós nos valemos de todos os recursos disponíveis para poder expor a palavra de Deus. Eu acho que um conhecimento profundo da palavra de Deus só tem a acrescentar na vida de uma pessoa. O conhecimento da Bíblia é mais importante do que um diploma universitário. Bom, o que nos acrescenta é uma série de coisas, né? Primeiro, o conhecimento do Senhor. Nós sabemos que se uma pessoa ora muito, se ela é uma pessoa que se consagra, jejua, busca Deus constantemente, ela vai desenvolver os seus dons espirituais, né? Se essa pessoa é profeta, ela vai profetizar com mais clareza. Se é alguém que tem um dom de aconselhamento, ela terá insights, né, mais claros na hora de aconselhar e etc. Mas, sem o devido conhecimento bíblico, essa pessoa ficará sempre muito limitada aos seus talentos sobrenaturais, digamos assim, que nem sempre estão em operação. Conhecer o Senhor de forma mais profunda, porque quando se conhece a Deus profundamente, se pode apresentá-lo convincentemente, né? E eu acho que o conhecimento é talvez uma das maiores ferramentas que o Espírito Santo de Deus usa em nós. Para que Deus opere através de nós, nós temos que estar cheios, né? O conhecimento é como que o combustível. Então não adianta nada um veículo ser potente se ele não tem combustível. E o conhecimento faz isso conosco também. Acrescenta muito no nosso relacionamento com Deus e no nosso conhecimento do Senhor. Porque quem conhece a palavra de Deus, verdadeiramente, traz consigo, número 1, o caráter de Deus. Para quem conhece as Escrituras e a pratica e a vive, sabe perfeitamente que é das Escrituras que vem o padrão moral, o padrão ético e o padrão espiritual, para que nós nos apresentemos diante de Deus e diante da sociedade. A palavra de Deus é essencial no crescimento de qualquer congregação, no crescimento de qualquer pessoa. Portanto, aquele que realmente desenvolve uma relação íntima com esta palavra, ou aqueles, né, serão as pessoas que vão deixar esse legado de forma mais consistente para a próxima geração. A primeira coisa que você tem que avaliar é que, ao estudar as Sagradas Escrituras, você aprende a lidar consigo mesmo, com as suas próprias limitações, para que antes de avaliar a vida de outrem, antes de julgar alguém, nós sejamos capazes de avaliar a nossa própria vida, para que haja um equilíbrio entre o relacionamento que tem que haver no corpo de Cristo. Nós somos todos limitados. E quando a gente tem uma formação bíblica, a gente aprende a lidar com Deus, a se relacionar com Deus, a se relacionar com os nossos familiares e a se relacionar também conosco. E é fundamental que haja isso. Realmente a questão da superficialidade hoje é uma questão cultural, né? A falta de dedicação até às vezes, talvez porque informação hoje em dia está tão acessível que as pessoas têm a tendência de saber um pouco de muitas coisas, mas não saber nada ou não conhecer nada profundamente. E isso é um perigo quando a gente fala da fé, né? Porque nós, como ministros e discípulos de Cristo, nós somos os guardiões da sã doutrina. A crise de superficialidade deixa consequências que eu considero desastrosas para a igreja de hoje. A Bíblia, a própria palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então você imagina que a própria edificação da fé da igreja depende de profundidade bíblica.
problema é que a profundidade bíblica ela só é adquirida com investimento de tempo na palavra de Deus. E quando eu digo tempo, eu me refiro a tempo, né? Pessoas que realmente têm disponibilidade de parar, de estudar as Escrituras, ler, reler e ler de novo textos bíblicos, livros, os livros da palavra de Deus, ou seja, aquela leitura abrangente que é o Logos, né, a palavra abrangente, e aquela leitura mais minuciosa, quando aquela pessoa vai ensinar alguma coisa ou pregar a palavra de Deus. Isso requer um ensinamento, um investimento, melhor dizendo, de estudo, de meditação e de pesquisa da palavra de Deus, um pouco acima da média. Há uma coisa que tem me inquietado nos dias atuais: a superficialidade do conhecimento das Sagradas Escrituras. E por que isso acontece? Primeiro porque, como cristãos, falhamos no que diz respeito ao que o Senhor Jesus deixou determinado que fizéssemos. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Simplesmente a maioria dos cristãos não ler um versículo da Bíblia por dia. Um versículo sequer. E isso traz consequências tremendas, porque a apostasia sobre a qual o apóstolo Paulo admoesta sobre os últimos dias, esta apostasia acontece exatamente por causa dessa superficialidade. Paulo diz a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 2, sobre o obreiro ideal, né? Um obreiro que não tenha do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É essencial para o discípulo de Cristo realmente ter um conhecimento profundo, porque se o conhecimento não é profundo, eu acho impossível que a fé seja profunda. É por isso que você percebe claramente que essa profundidade você não encontra em qualquer lugar, né? Hoje em dia você precisa, inclusive, procurar a dedo pessoas que tenham realmente condições de ministrar numa conferência de alto nível, uma conferência de obreiros, uma coisa dessa natureza. Você precisa procurar a dedo, porque as pessoas estão em busca exatamente desta profundidade que faz a grande diferença no crescimento qualitativo da Igreja do Senhor Jesus. Um outro grande problema que a gente vivencia é a proliferação das heresias. Meu querido, é incrível como as heresias vão se proliferando e vão infiltrando-se no corpo de Cristo. Vai para o caminho da apostasia, o caminho da heresia, o caminho da ignorância, e a palavra ignorância aqui não é no sentido pejorativo, é o caminho da ignorância no sentido de não conhecer aquilo que é preciso, que é as Sagradas Escrituras. Bom, o CETEG para mim é como um baby, né? Uma criança que foi gerada, houve um processo de geração, a gestação dessa visão, até que viesse realmente à luz e se tornasse o que é hoje, uma escola teológica respeitada, com alunos nos Estados Unidos e alunos fora dos Estados Unidos, pessoas que têm crescido e aprendido a palavra de Deus com uma pegada um pouco diferente, porque a diferença do CETEG, talvez, que eu apontaria em relação às demais instituições teológicas que eu vejo por aí, é que o CETEG não se propõe a ensinar uma teologia fria, uma teologia calculista, uma teologia para gerar apenas pessoas que aprendam a discutir a teologia. Não é isto. O CETEG tem uma proposta muito interessante, que é o ensino genuíno das Sagradas Escrituras. O CETEG se comprometeu e tem se comprometido dia após dia a trazer para o seu corpo docente pessoas abalizadas, pessoas capacitadas, pessoas que realmente têm um compromisso com as Sagradas Escrituras. O CETEG é uma estrutura, uma escola, né, que faz algo que eu considero raro, que é uma escola que pensa no aluno, né? É muito fácil você ter estruturas que pensam em si, né, no seu próprio desenvolvimento primeiro. E eu vejo que uma característica essencial no CETEG é que o CETEG pensa no aluno primeiro. Na verdade, o CETEG ensina uma teologia com uma pegada profética muito forte. Então, quem estuda no CETEG
Seminário Teológico Getro Internacional, ele vai aprender a teologia convencional que se aprende por aí, pelo menos a base da teologia convencional que se aprende por aí, mas com um adicional, que é este toque profético para gerar também naquele pensador, para gerar naquele teólogo, o homem espiritual, cuja estatura é a estatura de Cristo que se persegue, né? Então, talvez essa seria, na minha opinião, como fundador do CETEGE, esta seria a maior diferença entre o CETEGE e as demais instituições teológicas que, pelo menos, eu conheço lá fora. Não é uma questão de teórica, pura e simplesmente, mas empírica. Eu vivo essa realidade teológica de mais de 30 anos que a gente vem ministrando a palavra de Deus e vem lidando com diversas faculdades teológicas, universidades e seminários. E o CETEGE tem sim uma proposta desafiadora, que é o compromisso com as Sagradas Escrituras. Certamente que recomendo o CETEGE, e também por causa da qualidade, a qualidade dos professores, do material didático, da estrutura da escola em si. Eles oferecem uma multiplicidade de recursos que estão facilmente acessíveis ao aluno pela internet, online. Então, a minha recomendação do CETEGE é 100%. Eu aconselho você, sendo ministro ou não, eu aconselho você, vale a pena você fazer esse investimento em você. Vale a pena, porque certamente que o que Deus pode fazer através da sua vida, depois desse investimento, Ele pode fazer muito mais. O CETEGE está muito preocupado em gerar o conteúdo espiritual, o caráter espiritual do obreiro, para que ele possa dar o melhor de si para a Igreja do Senhor nesta e na próxima geração.